Olá amigos da TV Mais, canal 22 e 41 de Assis Região, prazer estarmos juntos. Falarei hoje um pouquinho sobre AVC novamente, porque AVC é um tema que nós não esgotamos. AVC, ou seja, acidente vascular cerebral, é uma doença extremamente frequente no nosso meio, hoje nos preocupando muito pelas doenças ou as morbidades que conduzem a essa situação. Temos tido muitos casos que muitas vezes a pessoa até a princípio não sabe que ocorreu uma isquemia, um AVC propriamente dito. Elas acabam descobrindo muitas vezes através de um exame subsidiário, que seria a tomografia ou uma ressonância, e elas nem sonhavam que isso tinha acontecido. Por quê? Classicamente, muitas pessoas acham que AVC é aquele caso que você tem uma deformidade, uma paralisia. Nós temos as formas mais sutis, mais leves de AVC, em que você tem micro isquemias, ou seja, o indivíduo vai tendo prejuízos em algumas áreas do cérebro, conduzidas por algumas doenças e que muitas vezes vai causar uma debilidade. Então, falar sobre AVC é muito importante. Nós temos as duas doenças que têm a maior frequência para conduzir às isquemias. No caso, a diabetes mellitus, extremamente frequente no nosso meio e que afeta os microvasos, incluindo os vasos cerebrais, ou seja, causando pequenos AVCs. Uma doença extremamente frequente, crescente no mundo inteiro, mas que, muitas vezes, as suas complicações não são vistas precocemente. E a hipertensão arterial, a grande doença temida e causadora de não só mortes, mas de mortalidade ou de deficiência em alguns outros órgãos, que é o caso do rim, é o caso do próprio cérebro, é o caso do olho, ou seja, nós temos que essas doenças devem ser avaliadas, devem ser protegidos os nossos pacientes para que eles não só não compliquem com AVC, mas também as outras condições ligadas a essas doenças sejam realmente sanadas e esse indivíduo possa ser protegido. AVC, mais uma vez, a gente tem tido um número crescente, então não só no mundo inteiro, mas no Brasil nós estamos muito preocupados com isso, porque muitas vezes essas pacientes que são portadoras dessa doença perdem funções nobres, são incapacitados ou invalidados precocemente em suas vidas. Eu, obviamente, que recebo pacientes que já tiveram essa doença no consultório, muitas vezes foram manipulados já através de medicações, mas que muitas das vezes não recebem medicações específicas para essa condição. É uma deixa aqui que nós estamos propondo no programa, em que os pacientes que são portadores de doenças que conduzem a isso, realmente procurem um auxílio de um profissional, para que eles sejam melhor avaliados. A AVC não só é uma doença sazonal, como muitas pessoas pensam que ocorre mais no inverno, mas nós temos uma distribuição durante todo o ano, mas em algumas épocas, como no inverno, a gente tem uma predominância maior. Eu acho que nós todos devemos estar atentos, inclusive para informar as pessoas sobre essa condição, não somente tratar dos pacientes nossos como médicos, mas também informar que essa condição existe, para que as pessoas sejam realmente expostas a um tratamento precoce, a um tratamento mais efetivo e que realmente mude o curso de vida delas. Eu tive, infelizmente, pacientes muito jovens aí que tiveram AVCs, inclusive por umas causas bastante atípicas e que nós temos visto nos dias de hoje, que são, por exemplo, os usuários de droga, né? No caso, a cocaína é um caso. No caso dos pacientes etilistas, ou seja, usuários do álcool, em que você pode ter realmente uma concomitância de lesões cerebrais associadas a essa situação, e também as doenças imunológicas. No caso, o lúpus é uma grande doença muito frequente, de caráter agressivo a alguns tecidos vasculares, no caso o tecido vascular cerebral, e causando AVC. Então, eu dei um apanhado geral nesse programa, falei um pouquinho sobre o tema é bastante grande, nós podemos falar muito mais sobre isso, mas eu ressalto aqui a importância de uma boa avaliação e da lembrança que essa situação ocorra e que nós precisamos estar atentos. Então, agradeço mais uma vez por estarmos juntos com a equipe da TV Mais, canal 22 e 41, e estaremos nos próximos programas explanando sobre vários outros temas que sejam importantes para a nossa população. Um abraço a todos.